nós precisamos apontar que a análise prévia quanto ao ISS é essencial também, porque os órgãos de fiscalização têm sido cada vez mais exigentes com o contratante em relação ao cumprimento de tais obrigações. É importante a gente perceber que, com o avanço das tecnologias, os órgãos de fiscalização têm lançado mão destas tecnologias em prol da fiscalização e arrecadação. E quando a gente trata do ISS, não poderíamos pensar um cenário diferente. Então, a gente diz que a fiscalização tem lançado mão de novos recursos fruto do grande avanço tecnológico, visando facilitar e aumentar a arrecadação de tributos. E no âmbito municipal, nós podemos citar o grande exemplo da nota fiscal de prestação de serviços eletrônica, que é um grande instrumento que tem permitido que a fiscalização aumente a sua arrecadação. Então, essa nota fiscal de serviços eletrônica é adotada na maioria dos municípios e ela é emitida pelos prestadores, permitindo aos órgãos de fiscalização ter um controle efetivo do ISS que deve ser retido na fonte em um grande número de situações. Muitos temas, Alexandre, de emissão de nota fiscal eletrônica, ao indicar o subitem da atividade contratada, ele já identifica qual o município competente e, em algumas vezes, ele já identifica se o tomador é responsável pela retenção ou não na própria emissão do documento fiscal. Por isso que a gente reforça, se a nota é emitida com erro e o sistema lê que o tomador é responsável, mas na verdade o tomador não precisaria proceder à retenção, esse tipo de erro vai fazer com que o tomador tenha mais uma obrigação fruto daquele erro. Inclusive, é assim que acontece em Salvador, não é isso mesmo, Alexandre? É isso mesmo, Gustavo. E olha, em Salvador, quando a Open, por exemplo, emite nota fiscal eletrônica e ela informa lá no CNPJ do tomador um número de inscrição de uma empresa ou entidade que aqui no município é considerada como substituto tributário, o sistema já emite a nota com essa tarja. Embora não dê para você ler inteiramente o que está escrito nela, ali está informado que o ISS deve ser retido pelo tomador do serviço. Isso significa o quê? Que a tecnologia facilitou muito o controle do ISS, principalmente em matéria de retenção na fonte por parte dos municípios. Não significa que o controle efetivo aqui pelo sistema de Salvador vai permitir ao município identificar todas as irregularidades. E isso por quê? Porque algumas notas são emitidas em outros municípios, mas o imposto é devido aqui em Salvador. E atualmente ainda não existe mecanismo para que o município de Salvador enxergue essas informações. Só que até nisso, Gustavo, a gente pode dizer que estamos na iminência de ter um avanço importante no projeto da nota fiscal de serviços eletrônica padrão nacional, que é o mais novo módulo do sistema SPED, o Sistema Público de Escrituração Digital do Governo Federal. E apesar de ser um projeto do Governo Federal, ele convidou e firmou um convênio com os municípios, principalmente com as capitais, mas também com alguns municípios de interior, e desenvolveu, juntamente com esses municípios, com os representantes da fazenda pública desses municípios, um padrão nacional de nota fiscal de serviços eletrônica. E esse padrão nacional vai permitir que amanhã depois, Salvador, que hoje já faz uso desse controle, que nós estamos demonstrando aqui, mas que é realizado por muitos municípios, Salvador, como outros municípios, terão a facilidade de ter muito mais controle sobre as operações que são objeto de notas fiscais emitidas em outros municípios. É como se a gente estivesse querendo dizer, Gustavo, o cerco está fechando sobre os tomadores de serviços, principalmente que emitem as suas notas fiscais, que pagam as suas notas fiscais retendo o ISS de maneira equivocada, e também sobre os prestadores de serviços que emitem os seus documentos fiscais de forma equivocada e recolhem muitas vezes o ISS para o município errado, ou às vezes até deixam de recolher o ISS porque o tomador retém para um município que também não é competente. Em outras palavras, a tecnologia está acabando com a margem para erros em relação a essa matéria.